Boa noite. Pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 17, o romance de Alfredo. Então, semana passada, eles estavam, né? Nós estudamos, eles estavam no posto de socorro. Eles saíram de nosso lar, pegaram o caminho, passando pela região umbralina, porque eles estão vindo para a crosta, para a terra, e eles chegaram em um posto de socorro. E lá eles conheceram os responsáveis por esse posto. E aí, hoje, nós vamos conhecer a história de Alfredo, que é o espírito responsável por aquele posto. Então, começa assim: depois de alguns minutos atualizados por nós no serviço da higiene, depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham, com grande júbilo, a lhes transparecer no rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, para a gente sempre ter em mente que quando o Aniceto perguntar alguma coisa assim, essa pergunta não é porque ele desconhece os serviços, não, tá, gente? Essas perguntas é para que André Luiz e Vicente, que são os pupilos dele, aprendam através das respostas que serão dadas, né? Então, aqui, o Aniceto, ele é um professor, e ele conhece muito bem esse casal e ele conhece muito bem os serviços desse posto de socorro. Então, essas perguntas que ele fará sempre, a gente deve lembrar que ele estará fazendo mais para esclarecer o André e o Vicente, sabe? Quando a gente conversa com os amigos e a gente faz de um tudo para aquelas pessoas que não conhecem o lugar onde está, as pessoas que estão ali, para que as pessoas, esses recém-chegados, fiquem mais à vontade, confortáveis, é, é, tomem conhecimento do ambiente. É isso que ele está fazendo, né? Aí ele diz assim, é, aí Alfredo responde para ele, excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem. Aniceto pergunta: e qual a sua impressão dos serviços em geral? E aí o Alfredo responde, né? Que é excelente, porque eles estão recebendo oportunidades de realização, de realizar esses trabalhos, né? Todas essas demandas que vão chegando e que acontecem naquele ambiente favorecem, né, o crescimento, o desenvolvimento deles, gente. Trabalho enobrece e faz crescer sempre. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. Lembrando, esse posto de socorro está no umbral, está dentro do umbral. Não está nas adjacentes, não está ao lado de nosso lar, está no umbral. Tanto que semana passada nós vimos que quando o André ele entra no posto de socorro, ele fica surpreso, porque do lado de fora, tempestade, clima, né, totalmente adverso, um burburinho, uma dificuldade, e lá dentro, claridade, beleza, uma temperatura amena. Então,
né. Então eles estão no umbral. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. Ele está falando do ambiente, né, daquele ambiente umbralino. O presente período humano é de conflitos devastadores, e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Por que ele está falando isso aqui, o presente período humano? Isso aqui está se passando, gente, em meados da Segunda Guerra, né? Nós vimos que André Luiz estava lá em nosso lar quando soou os clarins. Lembram? Soou os clarins, então, informando, convidando os espíritos à oração e ao trabalho, porque tudo isso estava convulsionando aqui na Terra. Então, ele está falando para a gente: olha, o período humano dos encarnados é de conflitos devastadores. E as vibrações contraditórias ao equilíbrio, ao amor, ao serviço, né? Contraditórias, então, assim, favorece, é um total desserviço ao equilíbrio. Vibrações contraditórias que nos atingem, são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido, porque se é uma pessoa que não está de ânimo forte, fé, né, fervoroso, seguro na mão de Deus, né, na crença de que o barco não está à deriva, porque não está, se não estiver nessa medida, a pessoa esmorece. Isso acontece conosco aqui na Terra, né? A gente olha para os lados e vê tudo que a gente está vendo, tudo que é noticiado, e se a gente não tiver fé em Deus, se a gente não crer, não crer que tudo está sob o controle divino, a gente começa a pensar e a agir de forma desequilibrada, né? A gente se isola e começa a descrer que tudo tem uma finalidade. O propósito de Deus para nós não é desamor, nem guerra, nem infraticídio, nem nada disso. Isso aí são escolhas nossas. Porém, se a gente não tiver ânimo forte, a gente cai aqui, encarnado, estudando, trabalhando, sendo espírita, sendo cristão, né? A gente cai. Então, olha aqui o que ele diz. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Por quê? Porque nesse momento da guerra, né, da, da, das convulsões humanas, também existe, gente, levas e levas, oceanos de pessoas desencarnadas que também têm as suas preferências, que também torcem para um lado ou para o outro, que também têm preconceitos, né? A gente já entendeu que estar desencarnado não nos torna melhores. A gente só põe para fora, né? Só demonstra aquilo que a gente é, o que a gente tem. Então, o que ele está falando? Nesse momento humano, quer dizer, as pessoas que estavam, né, era no período da Segunda Guerra, então as pessoas que estavam guerreando ainda tinham um contingente espiritual que tomava partido de um ou de outro. E se existe a guerra, então quer dizer que existem dois lados que se opõem. Existem grupos de espíritos que se opõem da mesma forma. Um apoia um, outro apoia outro. Aí, isso tem que chamar a atenção da gente, por quê? Porque nós vivemos hoje, nessa data, hoje é 2/7/2025, está pipocando guerras, conflitos em vários lugares do planeta. Se a gente ligar a TV,
A gente vai ver isso acontecendo. E aí, a gente toma partido. Ao invés da gente orar, da gente fazer uma oração: "Senhor, por favor, tenha misericórdia, né, apacenta esses corações, ajuda esses irmãos nossos que estão agora envolvidos por sentimentos contrários à lei do amor, respirar um pouco na sua atmosfera de paz". Não, o que que a gente faz? A gente toma partido. Ah, é o grupo A, ah, é o grupo B, ah, é o país Y, é o país não sei o quê. E a gente toma partidos, ao invés da gente ter ações produtivas, a gente tem ações contraprodutivas. Ações produtivas é orar, é não se misturar naquele psiquismo e não tomar partido partido de A ou de B. Por quê, gente? Porque os 2 lados estão sofrendo. Se existem 3 lados, os 3 estão sofrendo. Todo mundo tá angariando prejuízos, assim, a perder de vista, todos. E nós com o nosso pensamento aqui, no ocidente, na cidade que a gente mora, muito pacata, e a gente toma partido de quem está brigando lá em outro continente, não sei aonde, a gente está escolhendo um lado. Então a gente alimenta com o nosso pessimismo, com as nossas energias contrárias à lei de amor e de equilíbrio, a gente faz isso. Nós já falamos em estudos passados que nós fazemos isso dentro do nosso país com grupos políticos que separam famílias. Então, o que que a gente está fazendo? Ah, mas eu não me misturo com questões de guerra. Tá, mas se mistura com o quê? Liga o jornal, vê que um crime aconteceu, por mais bárbaro, hediondo, horripilante que ele seja. A gente deve evitar, evitar o julgamento. A gente deveria trocar o nosso julgamento pela nossa oração, a nossa súplica. Ah, mas o mundo está assim, está acontecendo coisas cada vez mais absurdas. Sim, nós estamos vibrando cada vez mais nesse viés, porque a gente diz que a gente não participa de confrontos e nem de conflitos, né, mas nós somos muito rápidos para elaborar qualquer julgamento sobre acontecimentos. Gente, uma coisa aconteceu um crime, ele é triste, ele é hediondo, ele a minha revolta com relação àquilo vai mudar o quê? No contexto, no acontecido, não vai mudar nada. Nada. Positivamente não vai mudar nada. Negativamente, acrescento um tom. Eu assimilo para junto de mim energias iguais às que eu estou vibrando, de revolta, de inconformismo. Eu atraio isso. A gente já entendeu que a gente se conecta pelo pensamento. A gente primeiro pensa, depois a gente sente. Então a gente se conecta através do pensamento, com energias e pensamentos e vibrações iguais às nós. Ah, não, mas eu sou da paz. É o tipo de pensamento que vai definir isso, né? Então aqui é isso que ele está falando, que tem o grupo encarnado que está em guerra, que está em luta, também tem um grupo de desencarnado que fecha com Lu e com um ou com o outro, porque é partidário de uma ideia ou de outra, porque é preconceituoso através de um grupo ou com outro. É isso que ele está falando para a gente. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto. Aniceto está perguntando. Lembremos por que ele está perguntando essas coisas.
E aí Alfredo responde que enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. O volume de trabalhadores que tem lá não é o suficiente, porque a massa que está fora daqueles muros é imensa. Então, é quase que impossível atender a todos, né? As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora. Então, ele está dizendo assim: olha, o volume está muito alto, a carga, né, energética, o psiquismo, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, e também porque não é apenas espíritos que estão desencarnando pela guerra, gente. Nesse contexto aqui, não são só espíritos que estão envolvidos na guerra. Existem uma demanda espiritual imensa, né? Então, faz sentido a gente lembrar que não está desencarnando nessa época que só pessoas que estão envolvidas na guerra. E a gente precisa lembrar que esse contexto, esse ambiente espiritual aqui está ligado ao Brasil, não é fora, né? Está ligado ao Brasil. Nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram quase a um só tempo, falando-nos, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Então, nesse ponto aqui, ó, ele vai começar a entrar na história dele, pessoal, né? Na história dele, da última encarnação dele, né? Então é muito bonito porque ele diz assim: ela é a bondade celeste. Ele já definiu que tipo de espírito é Ismália. E ele é a realidade humana. Aí a gente vai poder dizer, né, como que esse livro, como que a história de Alfredo vai conversar conosco. A gente vai se identificar com ela em vários pontos, né? E o mais importante, que é o que ele também recomenda ao André, que ele vai narrar a história dele, porque como André e Vicente estão vindo para a Terra a trabalho, essa história também vai poder ajudá-los no socorro, de alguma forma, né? No campo onde eles vão atuar. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ia, portanto, contente em revelar algumas lembranças com um benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão por certo alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos
espreitavam-nos aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. E longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara no círculo doméstico. Então ele começa a dizer que ele era um homem trabalhador, que lidava com um certo volume de recursos, né, materiais, e era muito devotado ao trabalho. E mesmo tendo uma família ao qual ele também deveria prestar auxílio, atenção, carinho, apoio, ele era um tanto quanto relapso, tanto com Ismália quanto com os filhos. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício. Olha só que interessante o que ele fala. A virtude, a qualquer tempo. Quem que é o virtuoso da história? É Ismália. Então ele está dizendo que a virtude de Ismália foi atormentada pelo, pelo vício, pela, pela falta de respeito, pela falta de moral. Isso acontece com todas as pessoas, porque é uma ilusão a gente pensar assim: olha, uma pessoa virtuosa, ela não sofre ataques. Gente, se ela está encarnada na Terra, ela sofre ataques, né? Ninguém está isento dessa provação. A gente tem aí todos os exemplos, né, de espíritos virtuosos, moralizados que nós conhecemos, já ouvimos falar, já demos testemunho da existência deles. Todos, todos sofreram ataques. Então ele está dizendo para a gente, olha, esmalha também, né? Porque a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Então ele leva para dentro da casa dele, né? Ele põe próximo a ele, a família dele, uma pessoa que ele tinha como amigo, que na verdade era um companheiro, um sócio, né? Uma pessoa que se envolvia com negócios, e era onde a atenção dele mais se voltava, era para onde mais se voltava, né? Que era para o campo dos negócios. Para o campo da familiar, ele era bem omisso e deixava a responsabilidade de todas as coisas sobre os ombros de Ismael. Mas aí o que que ele faz? Ele leva uma pessoa que ele considera confiável, porque ele tinha negócios. Isso aí é algo para a gente levar para a nossa vida, né? Jesus já nos ensinava e nos advertia que nós devemos ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Ser prudente, gente, é ter atenção com a nossa vida. Ser prudente não quer dizer que a gente repele as pessoas. Prudência não é repelir. Prudência é ter atenção, é ter observação, é orar para pedir a Deus que nos dê olhos de ver e ouvidos de ouvir, e que administre a nossa língua. Outra coisa muito importante, né? Então, veja bem, ele não tem essa prudência porque ele é uma pessoa descuidada.
Se ele é descuidado no campo material com a família dele, com as pessoas que ele diz serem importantes para ele, né, porque é a família que ele construiu, dentro do feito espiritual, ainda do trato espiritual, esse feito ainda tem menos atenção ainda. Então uma coisa que a gente deve lembrar, que a gente precisa fazer conosco, com a nossa família, orar, gente. Orar, pedir a Deus que nos proteja, que proteja o nosso lar, que proteja a nossa família, a esposa, o marido, os filhos, os parentes, proteja a nossa casa. Não existe uma pessoa nessa terra que não vai sofrer ataques, não existe. Mas se nós usarmos, né, Emmanuel costuma, eu até separei aqui no livro Fonte Viva, o Emmanuel tem uma mensagem que se chama Capacete da Esperança, no livro Fonte Viva, tá? Capacete da Esperança, é o capítulo 94. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, para a gente poder entender o que que é esse cuidado. Paulo comenta na primeira carta aos Tessalonicenses, né? Ele diz assim: tendo por capacete a esperança na salvação. Aí Emmanuel vai comentar essa passagem, né? Então eu marquei alguns pontos aqui, depois se vocês quiserem, vocês peguem e leiam a mensagem, porque ela é muito bonita. Emmanuel diz assim: o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede, a sede de manifestação do pensamento. Se o sentimento, se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispensando-lhe os impulsos nobres, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço e defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória. É só uns trechinhos que eu separei. Por quê? Quando o Emmanuel fala do capacete, ele está dizendo assim que a gente deve blindar a mente da gente. E aí a gente vai ver que Alfredo, na encarnação dele, nessa experiência que ele teve, ele não teve esse cuidado, né? Então, porque ele tinha outros interesses. Mas nós estamos aprendendo com eles. Então a gente precisa entender que blindar a nossa mente, nesse sentido do capacete, é a gente entregar a nossa mente à oração, a pensamentos elevados, a conexão com Deus, com Jesus, com espíritos venturosos. Às vezes, gente, o burburinho é tão grande, é tão difícil, que a gente mal consegue estabelecer uma oração, né? A cabeça da gente está tumultuada, mas a gente tem meios, tá?
Existem meios para a gente poder utilizar para vencer essa dificuldade. Ouvir músicas edificantes, ler um trecho de uma leitura edificante, coisas edificantes que nos colocam para cima, que nos inspira fé, nos inspira conexão. Então, quando a gente faz isso, a gente começa nesse diálogo com o superior, com Deus, com Jesus, nesse diálogo superior, a gente começa a pedir: Senhor, por favor, me ajude a ter olhos de ver, me ajude a enxergar o que eu não estou enxergando e que eu preciso. É o que eu preciso, né, gente? Porque o que eu não preciso é o que Alfredo vai nos contar que é que acontece, né? Então, assim, eu não preciso entregar a minha atenção à maledicência, eu não preciso, aos burburinhos, às conversas sem propósito. Eu preciso entregar à minha consciência equilíbrio. Esse é o capacete que Emmanuel está falando, né? E aí ele coloca essa pessoa, né, esse amigo dentro de casa, e muitas vezes a gente fala assim: "Nossa, as pessoas são tão boas". As pessoas serão, gente, mas nem todos ainda estão. Então a gente precisa cuidar do nosso campo. A gente precisa ter atenção. Essa é a prudência que Jesus nos recomenda. Ele não nos recomenda, rejeição a quem quer que seja, mas ele recomenda que a gente tenha cuidado conosco. Isso é caridade também. E aí ele vai dizer aqui, ó, eh, minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Ele estava realmente desprevenido, né? Ele não orava, ele não tinha olhos nem para ver a própria família. Os interesses dele eram outros. Ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu enxergar o óbvio, porque ele se casou com uma pessoa, e isso é algo que a gente deve prestar atenção, porque às vezes a gente vive com alguém na família, né? E a gente não sabe dizer sobre o caráter daquela pessoa. Quer dizer, a gente sabe sobre o caráter da pessoa, né? A gente convive com ela e a gente sabe que a gente pode mentir muito bem por algum tempo, mas a gente não consegue mentir sempre. Então, o caráter das pessoas que convivem conosco é conhecido de nós. Mas às vezes chega alguém de fora e que fala 2, 3 frases que a gente acha que é muito bacana e a gente acolhe a palavra, muitas vezes, de pessoas que a gente não tem a menor referência, ou se tem referências, as referências não são lá essa coisa, e a gente dá atenção para isso. Então, o que que a gente faz? A gente presta atenção no fuxico. É isso que a Alfredo está contando aqui para gente. A gente presta atenção no fuxico. E aí tem uma consequência grave, né? Uma de várias graves. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe.
Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, eh, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Então, quer dizer, ele passou até a casa dele como um verdadeiro purgatório, né? Ele olhava para a esposa e via uma mulher leviana, mentirosa, traidora, né? E por aí vai. Espera aí que eu me perdi aqui. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares, como vulgar ladrão às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se receosa de minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando como louco o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo, e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio em frene, saltou à janela, alcançando o pomar de nossa casa. Então, quer dizer, o amigo, né, tentou de todas as formas seduzir a esposa, não conseguiu, começou a difamá-la. Alfredo acreditou no amigo, sabendo ele com que mulher ele tinha se casado, né? E mas isso a gente vai ver que isso é típico, né? Porque as pessoas não conversam, gente, a gente não conversa, né? A gente parte diretamente para o confronto, para as agressões, a gente não conversa. Então, pessoas que não conversam, né, que não dialogam, porque ele poderia, né, e as falas com Ismael, perguntar e falar e etc e tal. E aí a gente pode se perguntar, mas por que que Ismael não falou, gente? Cada pessoa tem um temperamento. Isso aqui, naquela época, né, as mulheres eram diferentes. Eu não duvido que existiam mulheres assim mais bravias, mas não era a personalidade de Ismália, né? Ismália parece ser uma mulher muito cândida, então isso não partiria dela. Ainda mais, olha só, além da candura, Ismália tinha profundo respeito pelo fato da união deles, né? Eles tinham uma amizade. Então, assim, ela sabia respeitar isso, apesar de não ser respeitada. Então ele vai, é, e o cara vai e manda uma pessoa para se passar, né, por um amante para que ele pegue, porque ele decidiu que, já que ele não podia ter aquela mulher, ele ia destruir aquela família, né? Então, assim, não havia nenhum critério moral da parte desse amigo. E aí a gente vai ver que existem pessoas que têm um nível de maldade, de perversidade, às vezes
A pessoa ela não tem freio, porque ela quer atingir um objetivo. Enquanto ela não conquistar aquilo que ela quer, ela não vai parar. Isso aí são, né, quando a gente vai ver o nível de orgulho, de vaidade, de mesquinharia. Aqui ele está contando para nós. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que eu, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Então, para ele achar que ela estava tendo um caso, e até com uma pessoa mais nova, né? Mais moderna, olhos congestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália. Banhada em lágrimas aos meus pés, no entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Quer dizer, né, os bons espíritos, o anjo guardião dela, daquela família, né, impossibilitou por causa dos valores dela, impossibilitou ele de tirar a vida dela, porque ele ia fazer isso, né, o, o tão falado feminicídio, né, vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia seguinte, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Então, ele devolveu Ismália para a família, separando ela dos filhos, tirando ela da casa, que também era dela, né? Mas nessa época os direitos, né, eram quase que totalmente masculinos, né, se não totalmente. Nesse caso, ele fez ser dessa forma. E aí ele diz que contrata uma governanta para cuidar dos filhos, e logo após, eh, ele, ele toma um paquete para a Europa, né? Ele sai em viagem, aonde ele fica por 3 anos. Olha só o que que ele faz. Ele fica lá 3 anos. A gente lê isso aqui, a gente fala assim, gente, é possível? É claro que é, gente, isso acontece todo dia. Tem coisas que acontecem assim, né? Só que hoje mudaram os mecanismos, mas as histórias continuam se repetindo e a gente tem que se perguntar por que, que as histórias continuam se repetindo nos dias de hoje, né? Ainda falta de diálogo, ainda falta de confiança e vivência com as pessoas próximas a gente. Gente, se uma pessoa é algo para a gente pensar. Se alguém vira para mim e fala assim, olha, é, eu preciso contar uma coisa para você, mas eu não posso dizer quem foi. Eu falo, olha, se você não pode dizer quem foi, então você não conta, porque senão vira fuxico, é fofoca, é mentira, né? Você pode estar falando a verdade, mas se você não pode dizer a fonte, como que a gente pode averiguar essa fala? Então, quando a gente faz isso, a gente já elimina um pouco a ação do inimigo na nossa vida. Porque tem gente que quer ver o circo pegar fogo mesmo. Tem pessoas que são assim, gente. Ah, elas são más. Jesus falava que não, são ignorantes. A ignorância dita o caminho, né? Então, você não pode dizer quem falou? Não, então não fala nada. Ah, fulano estava falando tão mal de você. Quem é o fulano? Ah, não posso dizer. Ah, então também não acredito, não. E, e se tiver falado perto de você
ao ponto de você se sentir confortável para ouvir e vir me falar, e sei não, viu. A gente tem que ter a gente tem que ter domínio das nossas emoções, gente, porque senão a gente fica feito folha solta ao vento. Qualquer um leva a gente para onde quer. E aí quem vai ser responsável pelos acontecimentos serei eu, e não o outro, que falou o que quis, como quis, da forma que quis, né. Então olha só, certo dia nunca me propus a verificações sérias, ele nunca procurou Ismáel para conversar, nunca, 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 jamais. E embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Um dia recebi uma carta lacônica na França. Um parente dava-me a informa dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martiriológio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos passaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio, já agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados, em tristes condições espirituais. Nesse instante, fez-se uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Infelizmente para mim, estávamos separados. Não mereci a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior que devo esforçar-me para alcançar. Desde muito, dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha Santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Aí André pergunta, mas não poderia ela transferir-se definitivamente para cá? É Vicente que pergunta, né? Alfredo sorri e fala: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo às circunstâncias de estar, de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores. Então, quer dizer, ela foi advertida pelos os espíritos superiores, né, da onde aonde ela habita, da dimensão onde ela habita, que nas atuais condições, nas atuais circunstâncias, né, o que ele precisa é de solidão. Olha, lembrando que são espíritos afins. Espíritos afins não são espíritos feitos um para o outro, né, gente? A gente já entendeu esse negócio aí da alma gêmea, que não é assim. Mas são espíritos afins, caminham junto há muito tempo e nutrem um pelo outro sentimentos verdadeiros, porém
como a evolução é individual, Ismalha é mais avançada do que ele, espiritualmente, moralmente. Então, nesse momento, eles tiveram a oportunidade de encarnar juntos, de ter uma família. Ele não aproveitou essa oportunidade, né? Fez tudo que ele descreveu que fez. E agora, né, depois de voltar para o plano espiritual, possivelmente em condições muito difíceis, e com o passar do tempo, né, trabalhando, servindo, sendo colocado sob na direção desse posto de socorro, ela está sempre lá, uma vez por mês ela vem para visitá-lo, para inspirá-lo, para fortalecê-lo, mas ela não tem autorização para ficar. Por quê? Porque ele precisa aprender através do esforço e da solidão. E olha só para você ver, muitas vezes, para vocês verem, muitas vezes a gente vê pessoas aqui na Terra encarnadas que falam: "Ô, gente, eu queria tanto ter alguém, né, para chamar de amor, para viver, né, uma história assim e tal". Muitas pessoas desejam isso. E muitas pessoas não conseguem isso. A gente não pode afirmar que todas elas não conseguem viver as histórias que desejam viver, porque estão envolvidas em situações assim. Mas estão envolvidas em situações assim porque precisam aprender algo com aquele momento onde estão só. Que algo seria esse? São circunstâncias que vão ao infinito, né. Então a gente não pode dizer: "Olha, fulano, né, tá solteiro há 50 anos porque fez igual Alfredo lá com Esmalha". Não, a gente não pode dizer isso, né, porque a gente desconhece as histórias. Mas é sempre para aprendizado, é sempre favorecendo o reequilíbrio de alguma coisa em alguma área, sobretudo no que diz respeito aos sentimentos. E a gente deve lembrar que sentimentos, eles não estão necessariamente ligados apenas ao outro. Os sentimentos podem ser nossos, conosco mesmo, gente. Às vezes a gente não sabe se amar. Então, se a gente não sabe se amar, a gente não tem como oferecer nada, nada de positivo para o outro. Um dia eu ouvi o Haroldo Dutra falando uma coisa assim que eu achei muito engraçado, mas muito profundo. Ele falou assim: quando alguém disser para você assim, eu estou à procura de um príncipe encantado, vira para a pessoa e fala assim: pelo amor de Deus, se você achar, deixa ele em paz. Porque se você não achou o príncipe encantado até hoje, é porque precisa de um tempo para se refazer, deixa ele quieto, né? Então, muitas vezes é isso, porque como que a gente vai viver algo equilibrado, que seja bom para ambas as partes, se eu estou em desalinho, se eu estou desequilibrada? Então eu preciso aprender, né. A solidão pode me favorecer esse aprendizado comigo, para que a futuro eu ofereça algo melhor para alguém. Então, ele diz assim, eh, cadê? Não podia ela ele pergunta, né, se transferir. Sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior, mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores das por nossos maiores das minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir, e por esse motivo ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Observando a nossa emoção, concluiu: estou resgatando
crimes de precipitação, pela impulsividade delituosa. Perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Então, aqui, só nesse fechamento aqui dele, já dava para a gente fazer o estudo só aqui, né? Pela impulsividade, gente, a gente não pensa para agir. Toda ação provém de um pensamento, né? Claro, o cérebro não para de pensar. Mas a gente não seleciona os pensamentos que nos ocorrem, então a gente pega qualquer coisa, a gente fala qualquer coisa. O que a gente acha que a gente viu é o que a gente sabe. E uma lição que a gente deve levar para a vida. Se eu não vi e se eu não ouvi, eu não sei. Se eu não vi, se eu não ouvi, eu não sei. Se eu vi e eu ouvi, eu me calo. Guardando as devidas necessidades, né? Então, parte do princípio que se eu sou impulsiva, eu posso ser delinquente, porque eu vou falar baseando-me no que eu acho, no que me disseram, no que eu acho que eu vi, que nem sempre, que nem sempre a gente vê as coisas de acordo com o panorama que as situações se apresentam. A gente cria situações, né? E aí as lacunas, o cérebro maldoso da gente vai preenchendo. Aí depois a gente criou um quadro assim, dantesco, um cenário de guerra, um apocalipse na nossa vida e na vida dos outros, né? Então ele fala que, olha, presta atenção, gente. Não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei a mim próprio. O crime dele, dele, é tão intenso, é tão profundo, que ele faz essa comparação, essa analogia. Eu não tirei a vida de ninguém, eu não roubei a ninguém, mas qualifica-se de forma muito parecida o meu ato. Então, que a gente aprenda, né, com o Alfredo, que veio aqui tão caridosamente compartilhar conosco a história dele. É isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, gente, por favor, tá? Ninguém levantou a mão, mas o momento é esse. E aí, pessoal, tá tudo ok? Podemos seguir então, né? Foi muito bom, Renata, muito bom mesmo. A gente perceber que há tantas formas de queda, né? Tantas formas de queda. Isso nos chama atenção para esse. Nós temos que vigiar muito, né? Vigiar, vigiar, vigiar. E a gente vai ficando mais atento, né? Com o passar do tempo, com os estudos, o quanto que a gente vai ficando mais atento às coisas. É interessante. A gente vai começando no dia a dia a prestar mais atenção nos detalhes, nas sutilezas, né? Que as sutilezas, às vezes, aquilo nem parece ser o que é. E às vezes a gente vamos dizer assim, no desleixo, a gente vai sendo levado por aqui. E a gente precisa estar bem atento mesmo. Então, vamos fechar aqui o momento. Eu vou fazer a oração final para nós. E, conforme o estudo de hoje, nós vamos aqui nas vibrações deste estudo, nas vibrações de aprendizagem, né, de entendimento,
nós vamos pedindo aqui os nossos irmãos deste planeta, esse planeta tão lindo que nós temos a oportunidade de habitar. Pedimos pelos irmãos que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que se sentem abandonados, por aqueles adoecidos mentalmente. Vamos pedir também por nós, por nossos familiares, luz, paz, serenidade, tolerância, diálogo, que nós possamos ter isso em nossas famílias, e também pedir por aqueles irmãos que não estiveram aqui conosco hoje, neste estudo, pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, que Jesus esteja com cada um de nós. E vamos agradecer pela saúde, por tanto que nós recebemos a cada dia, por tantos livramentos, tantas coisas que deixam de acontecer e que nós sequer sabemos dessas coisas, né? Então, muita gratidão, gratidão também por esse estudo, que a cada dia nos chama atenção para uma determinada história, um determinado comportamento, e que nos leva a refletir, que nos leva a ser mais cuidadosos conosco mesmo, né? De forma que possamos ser mais saudáveis e também fazer com que quem esteja ao nosso lado também viva uma vida mais saudável. Vamos agradecer por este grupo de estudo, pelos mentores deste estudo, pelos nossos irmãos que enviam esses livros maravilhosos para nós através dos nossos médiuns aqui, né, deste plano. E, enfim, gratidão a tudo. Gratidão a Jesus, a Maria, nossa mãe, e a Deus, nosso Pai Criador. Que assim seja.